Qual a melhor lista para gerar lead qualificados para o seu time fazer prospecção? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Leonardo Gherardi e aqui a gente ajuda você a estruturar a sua operação, sua inteligência comercial com previsibilidade. Antes de começar, eu quero já te pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, porque a gente sempre traz o melhor conteúdo possível para que você tenha a sua máquina de vendas estruturada. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se você é do time dos apressados e já quer saber qual lista é melhor do que o que faz, enfim, aí eu vou deixar para você aqui na minutagem do vídeo a comparação das ferramentas, tá? Mas eu sugiro, se você quiser realmente ter resultado, que você assista essa primeira parte para você não cometer alguns erros de quem está procurando uma lista. Hoje, quando a gente vai procurar listas de leads, você escuta nas propagandas algo como leads qualificados. Você vai ter aqui acesso a 1000 leads qualificados. Pois é, e esse é o primeiro grande erro que alguém pode cometer ao cair nessa promessa. Por quê? Existem dois tipos de leads qualificados que você pode ter. Como assim, Leonardo? Pois é, existe um que é chamado de MQL e um que é SQL. Em inglês é Marketing Qualified Leads e o SQL seria Sales Qualified Leads. Qual que é a diferença? O MQL, ele é o lead que chega de acordo com o teu perfil de cliente ideal. Então, digamos que o teu perfil de cliente ideal são empresas de tecnologia, CEOs de empresas de tecnologia que faturam mais de 2 milhões de reais no sul do país. Então, isso é um MQL. Se chega um lead com essas características, ele é qualificado pelo marketing. Agora, SQL é quando o lead, ele na verdade agenda uma reunião, ou seja, de acordo com o time de vendas, aquele lead foi um bom lead. E quando as ferramentas falam para você de leads qualificados, na verdade elas estão falando de MQL. Elas não estão garantindo para você reuniões agendadas. Então, você vai ter acesso a uma lista onde você tem acesso a um monte de pessoas e todos os seus dados, filtra e acessa exatamente quem você procura. Pronto, você tem ali então uma base de leads qualificados, mas MQL. Isso não significa que os leads que estão ali vão querer comprar de você, vão querer de fato já fazer uma reunião de vendas com você. Na verdade, a grande maioria não vai querer nem te responder, e essa é a verdade. Então tome muito cuidado quando você ouvir algum tipo de promessa desse jeito. E o segundo ponto de atenção é que, independente da ferramenta de listas, elas não vão fazer milagres sozinhas. Então você vai precisar de um processo de prospecção para conseguir fazer essa lista gerar algum resultado. Para isso, eu vou deixar para você aqui em cima um vídeo onde eu te ensino como prospectar de forma automática, principalmente se você for usar ali o LinkedIn. Mas nesse vídeo você vai ter já também uma base de como estruturar todo o teu processo de prospecção. Então, com uma boa lista, naturalmente o processo de prospecção tende a ter mais resultado. Mas naturalmente, se você não fizer um bom processo, também não vai fazer milagre nenhum e você precisa saber disso. Hoje existem muitas ferramentas no mercado de geração de leads. Então, por exemplo, eu vou falar alguns nomes dos quais eu já trabalhei e vou depois pontuar aqui para vocês quais eu acredito que sejam hoje as melhores opções. Então a gente vai falar da Econodata, vamos falar do Sales Navigator do LinkedIn, vamos falar da Snovium e da Exact Sales, o Spotter da Exact Sales. Existem muitas e milhares de outras listas, mas acho que essas cobrem bem vários cenários e vários tipos de estratégia. A Econodata, ela tem um banco de leads brasileiros. Então você vai ter acesso como se fosse a ficha CNPJ daqueles clientes. Se você for no Google e pesquisar, por exemplo, um CNPJ, é bem provável que você ache o site da Econodata, porém, naturalmente, com acessos limitados por você não contratar a ferramenta. E aí você, contratando, tem acesso às informações, consegue ver o sócio, o nome, o telefone, o e-mail, enfim, você tem acesso a esses dados. É uma boa ferramenta caso você queira trabalhar com dados de empresas brasileiras, principalmente que são negócios locais, que não estão no LinkedIn, por exemplo, que você precisaria contatar de outras formas, fazendo a prospecção sem utilizar uma rede social, por exemplo. É uma boa ferramenta? É, mas ela tem um custo também elevado e você precisa avaliar se faz sentido para o seu negócio.
A segunda ferramenta de geração de listas é o LinkedIn Sales Navigator. É uma excelente ferramenta para você trabalhar com pessoas no LinkedIn. Lá você tem uma série de filtros que você pode fazer para procurar os leads que você quer contatar, e você tem uma ferramenta em especial que eu só encontrei naturalmente no Sales Navigator, que é você filtrar os perfis que estão ali postando com regularidade, postaram recentemente. Isso traz pessoas que utilizam a ferramenta e evita que você caia em perfis um pouco abandonados, pessoas que não entram muito, que não conversam muito. Então, o Sales Navigator te dá essa opção, sem falar que ele vai te trazer ali na porta da pessoa, de um decisor de uma empresa grande. Então, se você quiser falar com o CEO da Coca-Cola, por exemplo, você consegue ali achar o CEO da Coca-Cola. Eu quero até fazer um aviso aqui e dizer que, paralelo ao LinkedIn, você vai encontrar o Apollo e o Lusha, que são ferramentas que também trabalham com a base de dados do LinkedIn. E até pouco tempo atrás, o Apollo era a minha preferida. O grande problema é que ele não traz justamente esse detalhe de perfis ativos. Então, se você vai fazer uma prospecção pelo LinkedIn e usa o Apollo, a chance de você falar com muita gente que acaba não respondendo é muito grande. Então, eu prestaria atenção nesse ponto. Agora, se você for fazer outros tipos de processo de prospecção, acredito que vale super a pena você testar o Apollo e o Lusha também. O Sales Navigator, ele é um pouco salgado. Ele é mais caro do que o Apollo, mais caro que o Lusha, mas mais barato que a Econodata. Então eu vou trazer, naturalmente, os preços aqui atuais, levando em conta a data de gravação desse vídeo. Eles podem aumentar, diminuir, ter promoções eventualmente, mas esses são os preços atualmente do Sales Navigator. O Snóvio, ele foi evoluindo muito ao longo dos tempos. Até certo tempo atrás, ele só trazia o e-mail de algumas empresas, mas ele te dá algumas funcionalidades diferentes. Então, por exemplo, se você quer utilizar o Snóvio, você vai conseguir ter acesso a uma base de leads que está no LinkedIn e também uma base de leads de servidores de site. Então, você pode subir uma lista de sites, por exemplo, e pedir para que ele retorne para você os contatos dessas pessoas, as pessoas que estão nesse site, que estão nessa empresa. Você pode também ir no LinkedIn e pedir para ele trazer os e-mails de uma série de pessoas ali do LinkedIn. Então, ele tem essa funcionalidade. Porém, ele não traz telefone, por exemplo, para você. Você não vai, pelo menos até o presente momento, né? Então, você vai sofrer um pouco com isso. Ele agora permite que você contrate uma espécie de robô de prospecção para fazer cadências de e-mail, cadências de LinkedIn, para ajudar no teu processo de prospecção. É bem parecido com o Wallux, inclusive, mas o Wallux não gera listas, né? O Wallux só faz o processo. Então avalie. Eu já usei muito o Snóvio. Para mim hoje, como ele não me traz opção de leads ativos no LinkedIn e só me traz um e-mail, para mim ele não funciona muito bem, mas já funcionou muito bem lá atrás. E por último, e não menos importante, tem o Spotter da Exact Sales, que ganhou um espaço muito grande no mercado e eles trouxeram muito dessas promessas de lead qualificado e as pessoas não entenderam a diferença entre MQL e SQL. É uma excelente ferramenta, não é à toa que foi comprado agora pela ORD Station, se fosse ruim não teria recebido esse aporte. É uma excelente ferramenta, ela funciona muito bem para empresas brasileiras, eu acredito que ela bate muito de frente com a Econodata, talvez seja uma opção ainda melhor que a Econodata, mas é realmente uma ferramenta bem robusta, mas o investimento dela também é mais alto. Já conheci pessoas que compraram e se arrependeram muito, mas não porque a ferramenta é ruim, mas sim porque não tinham um processo de prospecção para aproveitar os leads que a ferramenta gerava. Então, leve isso em mente também. O processo de prospecção é tão importante quanto a lista que você vai escolher. E no final das contas, quais seriam as listas escolhidas caso você queira trabalhar com a prospecção? Bom, eu vou deixar aqui as minhas duas indicações. Você pode trabalhar com o LinkedIn Sales Navigator para trabalhar com o LinkedIn. Eu acho que ela é a melhor para você trabalhar no LinkedIn de fato. E você pode trabalhar também com o Spotter da Exact Sales, né? São duas ferramentas, mas para aplicações diferentes. O único problema para mim hoje do LinkedIn Sales Navigator é que a interface de uso ela carece de muitas coisas. Então, para montar listas de leads,
acho que ela carece de opções e de ferramentas. Eu sei que ela tem bastante preocupação com a LGPD, de fato, mas eu acho que algumas coisas, só para facilitar a utilização, já seriam bem-vindas. Mas essas seriam as minhas escolhas. E você, conhece alguma outra ferramenta de geração de lista? Diz para mim aqui nos comentários o que você tem utilizado, o que tem funcionado para você. Vou te deixar a sugestão também de você assistir um outro vídeo onde eu explico aqui quais são os melhores CRMs que você pode utilizar. Vou deixar aqui o card e no final do vídeo também para você poder assistir. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.